O assunto é quando evangelizar, entendendo a hora certa do evangelismo, né? É uma pergunta bem desafiadora. O pastor Frenilson me passou aí esse encargo aí de responder esta pergunta, porque ela é uma pergunta que a gente precisa refletir bastante. Ela não é uma pergunta tão simples, e eu não queria trazer isso como apenas um modelo de como fazer. Queria que os irmãos pudessem refletir. A minha ideia é trazer essa pergunta à sua mente, para que você hoje, ao deitar na sua cama, você fique pensando, quando evangelizar? E reflita a respeito disso. Então, para iniciar o nosso assunto, eu queria falar sobre um evangelista chamado Dwight Lyman. Alguém conhece Dwight Lyman? Dwight Lyman, alguém conhece? Já ouviu falar sobre esse evangelista? Não? Eu acho que vocês já ouviram falar, mas vocês não se lembram, Vamos clarificar então. Dwight Lyman Moody, já ouviram falar agora, né? Agora sim. Ainda não? Tem gente que aqui nunca ouviu falar sobre Moody. Então vai ser bom, que você vai aprender e vai ouvir sobre o Moody. Queria contar um breve testemunho da história dele, e como a história dele pode ser talvez semelhante à sua, talvez em alguns pontos, e talvez vai te encorajar para que você, a partir de hoje, não saia daqui só sabendo como evangelizar, o que é o evangelismo, mas que você então pratique isso de fato na sua vida, certo? Então, Moody, ele nasceu em 1837 numa cidade americana chamada Northfield, em Massachusetts, um estado lá dos Estados Unidos, bem na parte norte. E Moody era o sexto filho, nascido de uma família muito pobre, de 9 filhos, Imagine, ser pobre já é difícil, mas ainda ser pobre numa família grande, deve ser terrível, mas perceba como que Deus ele começa a agir em locais, em pessoas que você pode olhar assim, olha, nunca vai ser nada, Então grave isso que eu falei agora, e você vai ver o que Deus fez na vida do Moody. E o que acontece, para piorar a situação, quando o Moody tem 4 anos, o pai dele morre. O pai dele era um alcoólatra. Ele morre em decorrência do alcoolismo. E aí, para completar então, a mãe, que na época não tinha os 9 filhos ainda, tinha 7, a mãe está grávida, e ela pensa que ela vai estar grávida do 8º filho. Mas quando nascem quantos? 2, porque em 1800 não tinha ultrassom para saber que eram 2 gestações, os gêmeos, em uma gestação, 2 filhos. E então a família sobe para 9. Ela é viúva, ela não tem mais o seu marido, e o marido morre e deixa dívidas terríveis, dos quais ela vai precisar agora fazer o quê? Trabalhar, para poder sustentar a casa, sustentar esses 9 filhos que ficaram. E essa foto, claro, no futuro, claro, aqui já com os filhos grandes, a mãe no meio ali, a mãe de Moody, e onde está o círculo em amarelo é o Moody, tá certo? Aquele homem de barba que a gente viu agora há pouco, era esse daí na juventude, muito bonito, então a gente percebe que Deus vai agir no meio dessa família, Nesse quadro que eu pintei agora, Deus vai começar a agir, vai fazer uma coisa muito grande. A mãe de Moody, para completar, ela trabalhava toda a semana, todos os dias ela estava ali trabalhando para poder manter a casa. Ela foi aconselhada por alguns parentes a entregar os filhos, a dar os filhos, Não tem condição de criar, então eu vou dar os filhos, mas só que ela falou, não, eu vou, pela graça de Deus. Ela, como uma boa cristã, ela, pela graça de Deus, cuidou dos 9 filhos, e além dela trabalhar a semana inteira,
quando chegava aos domingos, o que ela fazia? Ela descansava, né? Ela falava: agora chegou domingo, eu vou ficar em casa, vou ficar descansando, porque eu mereço. E ela fez isso? Não. Todos os domingos ela levava os 9 filhos dela para a igreja. E em algumas biografias contam que ela levava os filhos e passava o dia todo na igreja, porque às vezes ela nem tinha condição de poder retornar o custo e tanta coisa, né? E ela levava comida para que os filhos pudessem comer na igreja, para que eles não pudessem perder nenhum culto. E claro, né, Moody naquela época, pequeno, ainda criança, não gostava muito, né? Ele tinha que ouvir 2 sermões longos todos os dias, no caso, todos os domingos. Só que isso foi importante para a vida de Moody, porque ele começou a crescer, apesar de que ele não era um salvo em Jesus Cristo ainda, mas ele já começou a ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, e isso foi importante. Então, quando Moody completou 16 anos, ele se mudou para Boston, né? Ele saiu de uma cidadezinha pequena, Northfield, e foi para Boston, uma cidade maior, e lá em Boston ele começou a trabalhar com o seu tio na sapataria, né? Ele começou ali como um aprendiz na sapataria. E acontece que o tio dele, seguindo talvez aí a rigidez da mãe de Moody, em sempre conduzir as crianças dentro dos caminhos do Senhor, na igreja, o tio de Moody falou o seguinte: olha, você vem trabalhar comigo, mas você precisa fazer uma coisa, tem uma exigência para que você possa trabalhar comigo, e a exigência é que você esteja em todos os cultos da igreja, senão você vai voltar. E aí, claro, Moody, né, precisa do trabalho, né? O Moody tinha um sonho de ser um grande comerciante, então ele, de fato, precisava do emprego, precisava aprender uma profissão, a profissão de sapateiro, e isso era importante naquela época. Então Moody seguiu essa exigência, né? E enquanto Moody ele trabalhava com o tio e ia para a igreja congregacional, e ouvia a palavra, ouvia o Evangelho, alguém foi muito significativo na vida de Moody, que foi Edward Kimball. Edward Kimball foi o professor de EBD de Moody. Então Moody ele frequentava, né, os cultos, as escolas bíblicas, e um dia Edward Kimball, ele que já conhecia Moody, já sabia a vida, o histórico da vida de Moody, ele decidiu entrar na sapataria onde Moody trabalhava. E ele foi compelido, ele conta que ele foi compelido pelo Espírito a ir até onde Moody estava e pregar mais uma vez o Evangelho. E o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Moody, então, respondeu à pregação do Evangelho e creu em Jesus Cristo, nos fundos da sapataria. Então só aí você começa a perceber o cenário, que o Evangelho só não chegou hoje porque pessoas nos evangelizaram, porque pessoas levaram outras pessoas a Jesus Cristo, e nós estamos aqui por causa do evangelismo. Então hoje também nós precisamos fazer o mesmo, porque outras pessoas somente crerão, porque outras pessoas serão levadas pelo Espírito Santo a pregarem o Evangelho. E Edward Kimball foi significativo, um homem significativo na vida de Moody, nesse sentido, porque ele não desistiu de Moody. Ele pregou o Evangelho a ele. E o que aconteceu então? Quando Moody ele é salvo em Jesus Cristo, Moody agora ele passa por uma transformação grande na sua vida. É contado que ao mesmo tempo em que Moody foi salvo, ele também teve um despertar para o serviço a Deus, para a obra, para servir na obra do Senhor. E a primeira investida evangelística de Moody foi alugar bancos e percorrer a cidade de Boston à procura de pessoas, convidando para que pudessem sentar naqueles bancos e assistirem aos cultos. Estranho, né? Mas coisa estranha. Que loucura é essa? Como é que é? Alugar banco e ir atrás das pessoas para sentarem naqueles bancos para elas assistirem os cultos. Esse era um costume daquela época.
As igrejas, muitas delas, não tinham tanta condição de terem bancos, pelo número de pessoas, e determinadas pessoas às vezes não iam na igreja devido a isso, vou ficar lá na igreja em pé, Então, algumas pessoas alugavam bancos de igrejas, bancos assim, feitos, e colocavam nas igrejas e convidavam pessoas para que aquelas pessoas pudessem ouvir os cultos de uma forma mais confortável, sentados, como vocês estão hoje aqui, Então hoje aqui eu podia pelo menos alugar 2 bancos aqui, o pastor João, tem 2 livros aqui. Então eles faziam isso. E Moody, ele alugou um primeiro banco e convidou pessoas, e aquele banco lotou. Nas semanas seguintes, Moody então decidiu alugar, com o próprio dinheiro que ele ganhava na sapataria, mais um outro banco, e lotou de gente naqueles bancos, naqueles 2 bancos. Depois, na outra semana, um terceiro, e por fim, Moody, ele conseguiu manter um aluguel de 4 bancos, para que as pessoas pudessem assistir aos cultos, assistir o evangelho na sua igreja. Essa foi a primeira investida missionária de Moody, a primeira investida evangelística de Moody. Mas Moody não estava satisfeito. Alugar banco é interessante, talvez naquela época, mas Moody queria fazer mais. Então Moody, ele procurou o responsável pela escola bíblica da sua igreja e falou o seguinte: olha, eu queria uma classe de escola bíblica. Você tem uma classe de escola bíblica para mim, para que eu possa ensinar o evangelho, para que eu possa pregar? E aí o dirigente da escola bíblica falou o seguinte: olha, eu não tenho, está tudo ocupado, os professores já têm, temos poucos alunos, temos muitos professores, mas o seguinte, se você trouxer pessoas para a escola bíblica, nós vamos criar uma classe e você pode ensinar. O que Moody fez? Então vou esperar o pessoal chegar aí, nem vou, Quando tiver mais gente, aí eu tento de novo ser um professor. Pelo contrário, o que ele fez? Ele foi para a rua e ele conseguiu 18 meninos que moravam na rua, trouxe para a escola bíblica e criou uma classe. A primeira classe de Moody foi com 18 pessoas, 18 meninos, esses que estão na foto. E Moody aí é esse que está com o círculozinho em amarelo. E nas semanas seguintes, Moody convidou tantas pessoas para a sua classe que o prédio da igreja não cabia. Então Moody teve que sair das dependências da igreja e abrir uma escola, e providenciar professores, providenciar o aluguel daquele lugar e outras despesas para manter a sua classe de escola bíblica. E muitas almas eram salvas naquela época. E enquanto isso, Moody estava fazendo o quê? Consertando os sapatos. E tudo isso acontecendo. E aí, irmãos, ao findar daquele ano em que Moody tomou essa decisão de criar a sua escola, ele já tinha 600 alunos de EBD, regularmente. E nos anos seguintes esse número passou para mais de 1000 pessoas, regularmente ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Impressionante, não é? Impressionante. Bem, mas não ficou por aí. A pregação de Moody, isso aqui é interessante, que talvez você pode pensar, não, mas Moody era um homem extraordinário, Moody era um Spurgeon, era daqueles homens assim que é fora da curva, não são comuns, são homens que Deus destinou para passarem por essa terra e fazerem coisas grandes e absurdas. E a resposta é sim. Eu creio que Deus tinha algo especial na vida de Moody e a gente pode ver pela história dele. Mas a questão é que não podemos nunca pensar que só foi com Moody, ou só é com Spurgeon, ou só com o apóstolo Paulo, ou seja lá com qual outro pastor famoso que a gente conhece. A questão é que esses homens estão aqui para nos dar o exemplo de que se eles conseguiram, pela graça e misericórdia de Deus, nós também podemos conseguir um pouco mais. Note como era Moody. Moody era pobre,
Muitos dizem que a pregação de Moody era caracterizada por aqueles que ouviam como direta, sincera, franca, sem enfeites, não gramatical, simples e convincente. Moody não tinha formação teológica. Moody malmente sabia falar o inglês. Em uma ocasião ele foi até repreendido por um orador culto, por um acadêmico, porque ele falava o inglês errado. Mas ele não foi impedido pelo contexto de vida dele para ele fazer uma coisa grande para o Senhor. E ao mesmo tempo em que Moody fazia isso, Moody trabalhava na loja de sapatos, mas com 24 anos após se casar, Moody ele deixa o seu emprego na loja de sapatos e ele resolve dedicar-se integralmente à obra do Senhor. Ele deixa o seu trabalho secular e se dedica exclusivamente ao ministério evangelístico. E nessa fase da vida de Moody então ele vai abandonar o seu emprego, abandonar o ganha-pão, podemos dizer assim. E Moody então ele vai passar a morar na própria igreja, morar no próprio local onde ele tinha alugado, passar a viver de ofertas, e ele começa a se alimentar com o básico possível para que ele pudesse manter as suas economias, para que a escola que ele tinha montado pudesse continuar. Olha só, olha só o que Deus está preparando na vida de Moody. Em 1861, então é estourada a Guerra Civil Americana. E aí talvez você pense, é uma guerra, né? Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Eu vou fugir. É uma guerra, eu não quero ser atingido, não quero morrer, então eu vou fugir. O que Moody faz? Moody vai para o campo de batalha e ele começa a pregar o evangelho aos soldados. Durante todo o tempo da Guerra Civil Americana, Moody ele prega mais de 1.500 cultos no campo de batalha e muitos soldados são salvos. Ao findar da guerra, então, Moody volta para o seu prédio que ele tinha alugado, e ele começa então de novo a escola, novamente, aos cultos e tudo mais. Porém, o intento evangelístico de Moody ele vai além, e não ficou apenas nos Estados Unidos, mas Deus levou Moody a cruzadas evangelísticas pelo mundo, o que ocasionou grandes avivamentos naquela época. Moody é da mesma época de Spurgeon, Moody é da mesma época de outros grandes aí que a gente às vezes encontra as pregações pela internet, homens do preto e branco, com um barbão. Então, Moody é mais ou menos dessa época. E junto com o seu amigo e cantor evangelista chamado Ira David Sankey, eles vão sair pela Europa, eles vão sair por vários países pregando o evangelho. O Ira David Sankey, você conhece muito bem, ele está no seu Cantor Cristão. Você conhece o hino 308 do Cantor Cristão? Onde quer que for irei? Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, onde quer que for irei. Essa música era cantada nas cruzadas evangelísticas de Moody e de Ira Sankey. E novamente, irmãos, eles estavam vivendo aquilo que eles estavam cantando, porque eles estavam exatamente indo para outras regiões distantes do mundo. Irmãos, o que acontece é que Moody, nessas cruzadas evangelísticas que duravam muitas vezes meses e anos quando ele saía, ele passou por diversas cidades da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, pregou no Canadá, pregou no México, e ao todo o auditório, do qual ele pregava, as pessoas que vinham assistir os cultos de Moody, chegavam até 30 mil pessoas por culto. Ele pregava para um auditório de 30 mil pessoas. E ao longo de toda a sua vida, conforme aí tem relatos biográficos no livro Heróis da Fé do Orlando Boyer, você pode depois, todas essas fontes estão lá. Estima-se que Dwight Lyman Moody
tenha levado mais de 500 mil de pessoas à salvação em Jesus Cristo. 500 mil. Seria uma cidade aí de médio porte ou quase grande porte no Brasil, em toda a sua vida, 500 mil de pessoas. Como Deus usou que tipo de pessoa? Pobre, alguém sem perspectiva, alguém que talvez o mínimo que poderia fazer era herdar, se ele pensasse, herdar a sapataria do seu tio e ser um comerciante local. Mas não foi assim que aconteceu com Moody. E por quê? Nós vamos entender. Não só ficou aí, mas o legado de Moody continua até hoje. Moody, a sua escola se tornou o Instituto Bíblico Moody, onde até missionários que vieram para o Brasil, batistas regulares, foram formados nesse seminário. O Instituto Bíblico Moody. Também ele estabeleceu um seminário em Northfield, na cidade onde ele nasceu, e uma escola bíblica chamada Monte Hermon, que hoje funcionam e tem na internet, você pode olhar os sites, e pessoas estão ali estudando e se preparando para o ministério, por causa de um homem que era iletrado, que não estudou teologia, que era pobre, sapateiro, mas que resolveu pregar o Evangelho. E qual é o segredo da vida de Moody? A gente vai entender daqui a pouquinho. E Moody, então, quando perguntado o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo, e ele disse o seguinte: ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Todos nós temos um negócio na vida, todos nós temos uma área no qual nós nos dedicamos, todos nós vamos nos dedicar a alguma coisa. E Moody se dedicava a levar almas a Cristo, porque esse era o negócio. E outra vez ele disse: uma vida apenas logo passará, apenas o que for feito para Cristo permanecerá. E aí você entende que o negócio que Moody estava montando era algo eterno. Todos os nossos trabalhos aqui, tudo que você produz na sua empresa, na sua escola, no seu emprego, aonde você está, tudo vai terminar, tudo vai acabar. Mas aquilo que você fez para Deus, isso tem um valor eterno. Você nunca vai perder o que você fez para Deus. Você vai ver pela eternidade os frutos do trabalho que você fez para Deus. E diante disso, meus irmãos, eu trago algumas reflexões sobre a pergunta: quando evangelizar? A primeira pergunta, e aí eu quero que vocês concordem ou não concordem, que vocês digam: olha, está certo ou está errado. Quando evangelizar? Quando eu tiver uma formação teológica, aí eu estarei pronto para evangelizar. Certo ou errado? O que vocês acham? Sim? Errado? Moody é a prova disso. Ele não tinha nada disso. Certo? Não tinha nada disso. 2. Quando eu for membro antigo de uma igreja, aí eu vou estar pronto para poder evangelizar. Não, agora se eu sou novo convertido ainda, eu estou, eu nem sei abrir a Bíblia direito, eu nem sei onde é que fica Filemon, Obadias, certo ou errado? Errado. Ou 3, quando eu tiver mais tempo livre, aí eu vou conseguir evangelizar. Certo ou errado? Será? Irmãos, Moody era sapateiro, o trabalho não era mental, era braçal ali até, mas e ele conseguia fazer tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, muito mais coisas que eu nem contei. Tem muito mais histórias sobre Moody, tem um livro assim, desse tamanho, só sobre a biografia dele. Se você puder achar na internet e ler, vai ser muito bom. Mas não, porque nunca vamos nos achar com o tempo disponível, sempre vamos nos ver em apuros, presos na nossa rotina, e nunca vamos, se esperarmos por tempo, nunca vamos fazer nada para Deus. Ou então, quando eu for chamado por meu pastor, não, quando meu pastor me chamar, eu vou. Ou quando o irmão da igreja me chamar, aí beleza.
Ou está mais tranquilo aí? E a resposta é também não. Ou talvez quando eu perceber que as pessoas querem ouvir o Evangelho, aí eu vou. Irmãos, as pessoas não estão nem aí para o Evangelho. Malmente, ou bemmente, né? Quando essas pessoas estão passando por alguma dificuldade e elas sabem que você é um cristão, elas vão atrás de você para que você ore por elas. E aí, como o pastor João falou, é uma boa oportunidade para que você pregue o Evangelho. Ou talvez ela vai se abrir com você porque ela está passando por uma situação, mas se ela estiver bem na vida, do jeito que ela pensa, se tudo estiver tranquilo na vida, do jeito que ela pensa, ela nunca vai chegar para você e me falar do Evangelho. Porque ela não vê isso como uma necessidade da vida dela. Está tudo bem, tudo correto. Mas quando as coisas pioram, né? Aí muda um pouco o quadro, né? Mas não é quando as pessoas querem ouvir o Evangelho, porque elas nunca vão estar abertas para ouvir o Evangelho de fato. Ou quando surgir uma boa oportunidade para pregar. Não, ainda não surgiu uma boa oportunidade. Quando é? Quando você tiver um auditório de 30 mil pessoas, aí você acha que é uma boa oportunidade? Como é que Moody começou? Como é que Moody começou? Se a gente pensar assim, 18 crianças. Mas muito antes. Ele começou quando ele colocou no coração: eu vou atrás de alguém para sentar no banco. Ali estava o coração dele para o evangelismo. Talvez quando Moody viu a primeira pessoa sentar no banco que ele alugou, ele falou: opa, que beleza, que maravilha, é uma alma que pode ouvir o Evangelho. E daí ele viu que ele não poderia só colocar uma, mais duas, mais três, mais quatro. Então ele viu a pequena oportunidade, a simples oportunidade, e aproveitou isso e levou as pessoas a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando você tiver isso daqui ou não tiver, isso não vai influenciar na questão do evangelismo, porque o evangelismo não depende dessas coisas. O evangelismo é muito mais, a evangelização é muito mais do que isso. Meus irmãos, mas aí você pode me dizer o seguinte: pastor, eu sei de tudo isso, mas eu quero saber quando. Qual a maneira como eu chego nas pessoas? Qual o modo como eu me aproximo, como eu abordo essas pessoas? Qual é a melhor hora para eu poder chegar nelas e falar de Jesus Cristo? E, meus irmãos, com toda a sinceridade, a pergunta quando evangelizar, como eu falei, não deve ser observada e respondida reduzindo a uma análise técnica sobre como fazer um passo a passo. Por quê? Porque, irmãos, não há um único método de se aproximar das pessoas para evangelizar. Porque, primeiro, as pessoas são diferentes. As pessoas vão ter a mente umas das outras diferentes. Elas vão ter status sociais diferentes, educação diferente. Essas pessoas, elas vão estar em locais diferentes. Nem sempre você vai evangelizar as pessoas no mesmo lugar. Então, não há um método único, como o pastor João falou. Ele descreveu aqui inúmeras coisas, mas ainda faltava, né? Não há métodos únicos no qual você pode aplicar para cada uma das situações, porque na verdade todas as situações você vai precisar de depender do auxílio do Espírito Santo, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, cada alma é uma alma diferente. E, irmãos, saber quando se aproximar das pessoas é importante, mas isso não é o mais importante do evangelismo, e não era o mais importante para Moody. Porque se Moody ele pensar assim: como eu vou chegar para essas pessoas? Eu nem sei falar o inglês. Como eu vou chegar para essas pessoas? Eu nem sei malmente o campo de teologia, né, que eu posso explorar aqui. Eu não tenho conhecimento teológico. Se Moody pensasse nisso, ele nunca iria evangelizar. Você só vai aprender a se aproximar das pessoas se aproximando das pessoas. Isso daí é na prática. Não tem jeito. Você vai ter que chegar perto das pessoas. Irmãos, é fácil se aproximar das pessoas. Eu vou te provar isso. Eu vou te provar. Sabe por quê?
porque todos os dias nós fazemos isso. Todos os dias nós conversamos com pessoas. Nós falamos: oi, tudo bem? Tudo bem, que legal, né? E aí, como é que estão as coisas? E você vai desenvolvendo tudo isso, normal. Quando você está na fila do mercado, talvez alguém te fale sobre os preços do mercado, o preço das mercadorias que estão ali, as promoções, né? O preço da carne, o preço do feijão, o preço do chocolate, por aí vai. E você vai conversando com ela, você fala com ela sobre o clima, você fala com ela sobre os problemas da cidade, você fala com ela sobre a política, você fala com ela sobre o time de futebol, com qualquer desconhecido. Ele pode ser torcedor do Flamengo, né? Do Vasco, do Fluminense. Se é o seu time, melhor ainda, porque você tem uma afinidade com ele, né? Melhor. Mas você consegue. Quando você está perdido, você pergunta às pessoas: olá, tudo bem? Bom dia. Onde é que fica a rua tal? E elas te respondem. Então, conversar com as pessoas é a coisa mais fácil que se tem, quando você tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Quando você tem convicção. A questão principal do evangelismo não é saber como abordar, ou e aí, o que eu vou falar, qual versículo primeiro eu vou usar, Romanos 3,23, Romanos 6,23, João 3,16, qual que eu vou usar? Não. A questão principal do evangelismo é a sua convicção na mensagem. Se você tem convicção do que você está pregando. Como foi dito, né? Se você está submisso ao Espírito Santo, a um ponto que você está vivendo mesmo, não só crendo, não só talvez tendo informações teológicas, mas vivendo aquilo no seu coração, e você tem convicção da mensagem que você está pregando. Se você tem convicção da mensagem que você está pregando, você vai conseguir falar a qualquer pessoa. Assim como você tem convicção do dia que você sai e você vê o céu e você vê que está ensolarado, você vai conseguir falar do céu ensolarado, porque você tem convicção, você olhou para o céu está ensolarado. Então, quando alguém falar na rua: está calor hoje, né? Realmente está calor, hoje o dia amanheceu, e aí você começa a conversar sobre o clima e outros assuntos, como eu mencionei, porque você tem convicção. Quando estamos convictos de qualquer assunto, vamos conversar com qualquer pessoa, até mesmo desconhecidas, e vamos conversar bem, porque, irmãos, o nosso real problema não é saber quando nos aproximarmos das pessoas para pregar, mas em nossa convicção sobre o poder do Evangelho no momento quando falamos. Se você está pregando para alguém, e aquela mensagem que você está pregando, você só está falando por outro motivo a não ser porque você crê no poder do Evangelho para salvar aquela pessoa, então pode finalizar a conversa e voltar para casa, porque você não vai conseguir. Porque como é que você pode falar de algo em que você não acredita que aquela pessoa pode obter, que é o Evangelho? Como é que você pode pregar sobre algo em que você tem dúvida? Ah, mas será mesmo que pregando o Evangelho aqui essa pessoa vai crer? Não sei não, essa pessoa é meia virada, ela é, sei lá, é estranho, não sei se Deus tem o poder para isso. Talvez você não fale isso com as suas palavras ali, né, diretamente, mas no seu coração você está incrédulo à pregação do Evangelho. Irmãos, isso Moody não tinha. Por isso que Moody conseguiu, como nós vimos aqui, a estimativa é 500 mil de pessoas. Por isso que Moody ele conseguiu os bancos, e quando ele não satisfeito, ele saiu e foi atrás de pessoas para poder abrir a sua própria EBD, a sua própria classe de escola bíblica para poder pregar o Evangelho. E não satisfeito, ele fundou a escola, e não satisfeito ainda, ele foi até os confins da terra ou das regiões, dos países, e foi pregar o Evangelho para aquelas pessoas todas, porque ele tinha convicção da mensagem que ele estava pregando. Henrique Morehouse, um pregador escocês, ele fez a seguinte avaliação sobre Moody. Ele disse o seguinte, que Moody crê firmemente que o Evangelho salva os pecadores. Isso ele estava ouvindo a pregação de Moody, e ele pôde constatar isso.
Na pregação de Moody, o Henrique Moorhouse, ele viu que realmente Moody crê firmemente que o Evangelho salva os pecadores. E quando eles creem e confiam na história do Salvador crucificado e ressuscitado, ele viu também que Moody, ele não somente cria que o Evangelho salvava, mas ele também esperava a salvação de almas quando ele estava pregando. Ele não pregava e eu vou pregar aqui, mas talvez essa pessoa vai para casa, vai pensar um pouco, vai avaliar a vida dela e quem sabe Deus toca o coração e ela vai ser salva. Não, mas ele esperava, no momento em que eu estou pregando, eu creio que Deus pode agora salvar a vida dessa pessoa. E a prova é que Deus honrava a Moody, e realmente ele via pessoas salvas naquele momento. E 3, isso aqui eu achei bem interessante. Moody pregava como se jamais fosse realizar outro culto, e como se os pecadores nunca mais tivessem a oportunidade de ouvir o som do Evangelho. Muitas vezes quando a gente prega, a gente fica com aquela expectativa de quero pregar aqui logo, mas eu queria estar em outro lugar. Muitas vezes a gente prega obrigado, e no seminário acontece muito isso, infelizmente. Às vezes eu tinha que cumprir lá 2 evangelismos e entregar 10 folhetos, e a minha vida estava tão corrida no seminário que eu tinha que só fazer isso para poder entregar o trabalho. E muitas vezes eu confesso que eu penei nos evangelismos. Eu não ia com toda essa convicção de Moody, eu não ia com toda essa certeza. Mas irmãos, se nós queremos fazer um bom trabalho evangelístico, a gente tem que seguir isso daqui. A gente tem que ter convicção na mensagem que nós estamos pregando. Não são os métodos, não é um bom folheto, não é a maneira como você se apresenta seguindo uma sequência de versículos. Não, você pode fazer tudo aquilo e no final das contas a pessoa sair dali e ficar mais confusa ainda sobre Deus. A questão é a sua convicção. Se você está convicto de que Deus pode salvar aquela alma, de que Deus pode te usar para salvar aquela vida. E o sucesso de pregadores como Moody e também como Paulo, pregadores do Evangelho e tantos outros, está lá em Romanos 1,16. A parte A que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. E a palavra envergonhar aqui diz respeito a alguém que se sentia desonrado, humilhado, amedrontado, inseguro, acanhado e ridicularizado. A palavra aqui exatamente significa isso. Alguém que se envergonha, conforme Paulo está dizendo aqui, é alguém que sente desonra por aquilo que carrega. É alguém que se sente humilhado, talvez por alguma situação, ou pelo seu status, de quem a pessoa é, ou amedrontado, ou inseguro, ou acanhado, ou ridicularizado por algo em sua vida. Só que, irmãos, Paulo, ele não está dizendo aqui que ele se envergonhava, ele diz, eu não me sinto desonrado, eu não me sinto humilhado, eu não me sinto amedrontado, eu não me sinto inseguro, eu não me sinto acanhado ou ridicularizado. Por quê? Porque Paulo e Moody, assim como tantos outros que pregaram o Evangelho, eles não sentiam dessa maneira, porque Jesus Cristo já havia levado a vergonha deles na cruz. Quando você entende o peso do seu pecado, quando você entende o que Jesus Cristo fez por você na cruz, você não vai ter vergonha de fazer qualquer coisa para Ele. Por isso, irmãos, que a questão não é método de evangelismo. A questão não é isso, a questão é muito mais profunda. A questão, porque muitas vezes nós não saímos para evangelizar, para pregar o Evangelho, é porque não temos o peso da vergonha que Cristo teve na cruz por nós. Porque essa vergonha ela foi tirada, e agora nós podemos dizer, eu não me envergonho mais. Eu não me envergonho daquilo que Deus fez por mim. Ele já tirou a minha vergonha, por isso que eu não tenho vergonha dele.
Porque se você tiver convicção, você prega a qualquer pessoa, a qualquer um, seja do presidente ao morador de rua, seja da pessoa mais roceira até a pessoa da cidade mais culta, você vai conseguir falar, porque você já não tem mais vergonha, porque Deus levou as suas vergonhas. Você não se envergonha daquilo que você tem convicção. Você nunca vai se envergonhar daquilo que você tem convicção. E você nunca fala você fala sem ter medo daquilo que você tem convicção. Você vai falar sem ter medo. Você não vai ter medo. E é isso que Deus exige de nós. Deus pede coragem e confiança aos seus evangelistas, a Ezequiel e tantos outros profetas do Antigo Testamento, quando eles falam assim: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu sou pesado de língua, como Moisés, né? Mas Senhor, eu sou novo, como Jeremias, como Isaías. Senhor, não, né? É difícil para mim. Lá em Ezequiel 2,7 ele fala assim: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos, Deus está falando, você vai falar, você tem que falar. Se você é um salvo de Jesus Cristo, você não segura uma notícia alegre. Já notou isso? Quando acontece algo extraordinário, maravilhoso na sua vida, o que você quer fazer? Você vai na rede social, uhul, né? Você vai compartilhar, você vai ligar para as pessoas, você vai dizer que aconteceu algo maravilhoso na sua vida. E o que é o Evangelho? O pastor Flemilson falou, Evangelion, né? As boas novas, as boas notícias. E por que não compartilhamos as boas notícias, meus irmãos? Porque de fato, de verdade, apesar de sermos resgatados por Deus, por essas boas novas, mas elas não estão convictas em nosso coração. Elas precisam descer no mais profundo do nosso coração e serem a verdade mais profunda e preciosa que já aconteceu em nossas vidas. Atos 18, 9 a 10, Paulo, nos sofrimentos da pregação do Evangelho, nas suas viagens, ele numa visão do Senhor, temendo talvez os seus perseguidores, ele diz assim, o Senhor diz a ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu sou contigo. Uma coisa que Deus nos promete quando nós estamos no evangelismo é que Ele está conosco, não estamos sozinhos. Quando nós estamos evangelizando qualquer pessoa, o Espírito Santo está ali ao nosso lado, está nos auxiliando, como o próprio Senhor falou: olha, quando vos perseguirem, quando vos prenderem, não fiquem com medo do que falar, porque eu vou dar, vai vir a palavra, o Espírito Santo vai falar. Irmãos, como pregador é assim. Tem textos bíblicos que eu estou preparando no meu sermão aqui, que eu preparo, mas na hora vem textos na minha mente quando eu estou pregando o sermão. Isso é a ajuda do Espírito Santo. E assim também quando você estiver fazendo o evangelismo, Deus vai te dar as palavras, Deus vai te conduzir para que você fale e não te cale, porque Ele vai ser contigo. E como foi lido já, 2 Timóteo 4, 1 a 2, conjuro-te perante Deus, isso Paulo falando a Timóteo, e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer seja uma boa oportunidade, mas o quer não, eu entendo aqui também como não espere a oportunidade, mas crie a oportunidade. Como Moody. Como é que Moody criou a oportunidade? Foi lá para fora, vou lá, vamos lá, quem quer ouvir o evangelho aqui, ó, tem um banco lá da igreja disponível, vamos lá. Cria a oportunidade, vai atrás, quer seja oportuno, quer apareça a oportunidade ou quer não, faça a oportunidade, né? Quando nós queremos, nós damos um jeito, né? Para tudo na vida. Você pode ver quantas vezes já, olha, não tem,
eu nem sei o que fazer agora, mas aí veio um start na sua mente e você conseguiu fazer a coisa. Porque nós vamos dar um jeito, e nós somos brasileiros, né? Gostamos de jeitinho, né? Então nós vamos conseguir. Então, irmãos, finalizando, seguindo para o fim, eu queria então focar dentro de Romanos 1:16, a parte B desse versículo, as razões pelas quais Paulo não se sentia envergonhado quando anunciava o Evangelho, certo? E a primeira é porque o Evangelho é algo sobrenatural. Paulo vai falar: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não estamos anunciando um restaurante novo na cidade com comida japonesa. Não estamos anunciando um novo mercado com promoções baratinhas. Não estamos anunciando paçoquita no semáforo. Mas nós estamos anunciando aquilo que vai transformar a vida das pessoas pela eternidade. E isso é o poder sobrenatural de Deus. O Evangelho, meus irmãos, como Paulo expressa aqui, é o poder de Deus. A palavra poder aqui que é usada por Paulo, como muitos já devem saber aí, talvez, é a palavra dunamis, que dá origem à nossa palavra dinamite. E o que faz uma dinamite? Uma dinamite destrói, explode, modifica tudo à sua volta. E essa é a analogia que nós podemos fazer também entre o Evangelho e a dinamite. O Evangelho é o poder de Deus, essa dinamite que muda o coração das pessoas, que transforma para bem no coração das pessoas tudo à sua volta. Como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós é o poder de Deus. Para o mundo a gente está pregando uma groselha, como eu já, nos meus evangelismos, alguém já falou: isso é groselha, Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus, porque nós sentimos isso em nossa vida. O pastor João falou de testemunho, de testemunhar aquilo que você já viveu, você já sentiu desse Evangelho, da transformação que foi quando você era antes e agora depois. E o Evangelho faz isso. O Evangelho ele é transformador. Assim como ele te alcançou e transformou a sua vida, ele tem o mesmo poder de alcançar e transformar a vida daquele que você ouve, do mesmo jeito e até melhor, a depender da situação da pessoa, e até melhor. Mas nós temos que crer, porque esse é um poder sobrenatural. Mas também, irmãos, o Evangelho é atemporal. Paulo não se envergonhava de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho também é atemporal. É dito: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é. O Evangelho não será, o Evangelho não foi, o Evangelho não é para um período, mas o Evangelho é. Esse ele não só define, mas ele caracteriza o que é o Evangelho. O Evangelho é agora. O Evangelho é agora. O Evangelho não se limita a um dia ou a um melhor horário para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo. O Evangelho não se limita a um local que é mais ou menos acessível. Às vezes a gente pode pensar: não, se eu levar ele na igreja vai ser melhor, porque lá ele vai ouvir melhor o Evangelho e vai crer em Jesus Cristo. Está errado. Talvez o ambiente da igreja é mais confortável, mas é perigoso também, porque o ambiente da igreja traz uma atmosfera, e ainda mais quando o pregador, ele no fim do sermão, ele vai para o apelo, e aí ele encosta o microfone bem na boquinha, e ele fala assim: agora, curve a sua cabeça, e o piano começa a tocar, manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti. Aí cria aquela atmosfera de emocionalismo, e as pessoas vão na frente. Quantas vezes eu já vi isso? E aí quando eu ia para trás, quando o pastor falava: não, vai lá agora atrás lá e vê como foi essa conversão da pessoa, eu chegava lá e a pessoa não sabia nada do Evangelho.
Nada. E aí eu tinha que falar para o pastor: olha, pastor, como seminarista, pastor, olha, vamos esperar mais um pouco, né? Porque é isso, meus irmãos. Eu sou contra às vezes apelo por causa disso, tá? E musiquinha, eu não gosto muito, porque isso cria esse ambiente de, sabe, e as pessoas gostam de algo emocional. Mas quando vem o poder do Evangelho, Deus resgata uma pessoa no fundo de uma sapataria, no mais profundo de um local totalmente ermo. O Evangelho, o poder de Deus vem, porque o Evangelho não se limita a isso. O poder de Deus, ele pode atuar e salvar alguém onde for. Por isso, não creia que trazendo na igreja vai ser melhor, mas pregue aonde você está para aquela pessoa. Sabe como eu me converti? No meu quarto. No meu quarto escuro. Naquele dia, não estava numa igreja, estava realmente até distante de Deus, porque eu cresci no lar cristão, mas não estava, ia para os cultos de vez em quando, mas Deus me salvou no quarto, num quarto escuro, numa noite. O poder de Deus veio sobre minha vida, e eu fui salvo ali. Talvez você tenha uma história semelhante, porque Deus não se limita a locais, não se limita a tempo. O Evangelho agora é aonde Deus quiser. 2 Coríntios 6 vai dizer: eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E por último, o Evangelho ele é geral. Por que não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo: olha, qualquer pessoa é um possível solo pronto do Evangelho. Paulo escreve que o Evangelho está acessível tanto a judeus como a gregos, e é uma expressão para poder dizer: olha, não está limitado a qualquer pessoa, a uma pessoa, a um grupo específico, mas a todos, judeus, gregos, qualquer um, do mais alto a do mais baixo, como Paulo também vai dizer em 2 Coríntios, né? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos, aqueles revestidos de autoridade, todos. Claro que tem a discussão aí do calvinismo, né? Claro que tem a minha linha calvinista, mas Deus não se limita a pessoas, a tipos de pessoas, não se limita a condições de pessoas. Não cabe a nós, irmãos, saber quem são salvos, mas cabe a nós pregar a qualquer um que esteja vivo. Essa é a nossa obrigação. Qualquer um que esteja vivo. Mas será que vai ser salvo? Não sei. A minha questão é pregar o Evangelho. Deus sabe quem será salvo. O Evangelho ele tem que ser pregado a todos, irmãos, porque todas as pessoas estão com uma passagem de ida para a eternidade, e não sabemos quando essas pessoas vão. Seria fácil, né? Se eu soubesse, se Deus marcasse, talvez desse um aparelho que a gente apontasse para as pessoas: olha, só tem 10 dias de vida, é para isso que eu vou pregar. Não, aquele ali tem mais uns 4, 5 anos. Não, então depois eu prego para ele. Seria legal, né? Ou não, né? Mas Deus faz isso porque Ele quer que a gente veja a necessidade do pecado em nossas vidas, como o pecado é tão terrível e severo em nossos corações, na vida humana, do qual nos deixa assim, sem saber quando vamos nos encontrar com Deus. Por isso que temos que correr e pregar o Evangelho. Marcos 16,15 vai nos dizer o célebre versículo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E se eu disser a vocês que na verdade esse versículo ele tem uma melhor forma de ser traduzido, o que vocês diriam? Na verdade não é ide por todo mundo. Sabia disso? O tempo verbal da palavra, do verbo ir, ali em Marcos 16,15, na verdade não é uma ordenança, não é ide, mas é
indo. Isso você pode ver se você tiver a nova versão da King James. Lá eles traduziram dessa nova maneira agora. A tradução então seria assim: indo, ou enquanto estiver indo pelo mundo, pregai o Evangelho. Ou seja, isso muda o sentido, não é? Porque quando você fala assim, ide por todo mundo, você está falando de uma ordem específica de ir a algum lugar. Mas quando você fala assim, indo por todo mundo, você está dizendo o quê? Que em todo lugar é o seu campo missionário. Porque enquanto eu estou indo, eu estou fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Então isso muda. A melhor forma seria indo por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso, irmãos, se não temos uma ardente convicção da verdade do Evangelho de Deus em nossos corações, teremos vergonha e não vamos conseguir transmitir a salvação àqueles que perecem. Não vamos. Você pode tomar todos os cursos de teologia, de evangelismo, você pode estudar, podemos trazer o Paul Washer aqui, né? Grande mensageiro, grande evangelista. Podemos trazer grandes homens que fizeram grandes coisas para pregar para você, mas se você não tiver convicção da mensagem do Evangelho, você não vai conseguir fazer nada. Moody, portanto, ele vai dizer: nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas. Tentamos comunicar o que nunca experimentamos em nossa vida. E a minha pergunta para você é o seguinte: eu não quero duvidar da sua fé, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade de dizer: realmente você é salvo? Realmente você já teve um encontro com Jesus Cristo? Realmente você reconhece que é um pecador? Porque talvez você tenha verdades na sua mente, você tem muita informação na sua mente, mas talvez você nunca experimentou essa verdade em seu coração, o Evangelho verdadeiro. E talvez o seu problema não é saber evangelizar, o seu problema é porque talvez você nunca foi salvo, ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você precisa, talvez. Quando a necessidade da pregação do Evangelho for real em nossas vidas, nós não nos perguntaremos quando evangelizar, pois estaremos convictos e movidos do poder sobrenatural de Deus, que agora pode resgatar qualquer vida para a sua glória. Então, quando evangelizar? Agora. Crendo no poder de Deus e a todos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou esse tesouro do Evangelho em vasos de barro, para que a excelência do poder, Deus, não seja nossa, mas seja tua. Senhor, o Senhor nos resgatou da condenação. O Senhor nos levou, Deus, para um local totalmente diferente do qual seria o nosso destino. E o Senhor fez isso porque o Senhor nos amou. E o Senhor não só fez isso por nós, mas o Senhor pede que nós possamos também anunciar isso a outros, que o Senhor também ama e que também estão lá fora, Deus, esperando que nós possamos falar. O Senhor pode usar até pedras, Deus. O Senhor usou até uma jumenta, mas na verdade o Senhor prefere usar homens como nós. Então, Senhor, nos ajuda, Deus, nos dá a convicção da Tua mensagem, nos dá a convicção do Evangelho, que não, Deus, nos envergonhemos daquele que tomou todas as nossas vergonhas na cruz. Nos ajuda, Deus, no nome de Jesus Cristo, amém.